Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre o líder maestro. É importante, não desista, nunca seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, e quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater mais esse dedo de prosa nesse maravilhoso episódio da nossa série sobre as tendências de 2026. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que dá um frio na barriga de muita gente: a inteligência artificial. Quando a gente ouve falar em liderar robôs, a primeira coisa que vem à cabeça são aqueles filmes de ficção científica, sabe? Tipo o Exterminador do Futuro. Ou então que isso é coisa só para o Google ou para a Amazon. O dono de uma pequena ou média empresa pensa: isso está muito longe, mas muito longe da minha realidade. Eu mal dou conta de fechar a folha de pagamento. Mas aqui eu quero te tranquilizar. A inteligência artificial para a sua empresa não é um robô de metal andando pelo escritório. Ela é, na verdade, o seu melhor estagiário digital, que você poderia ter. E hoje eu vou te provar que você não precisa saber programar uma linha de código para liderar essa nova realidade. Você, na verdade, só precisa ser humano, né? Saber perguntar, saber os prompts certos, e por aí a gente vai. Vamos dar uma olhada no que vai rolar aqui nos próximos minutos sobre esse assunto, tá? A gente tem que começar a desmistificar isso. O que é essa tal de IA no nosso dia a dia? É uma ferramenta que escreve um e-mail difícil em 5 segundos, que resume uma reunião de 1 hora em tópicos, que, por exemplo, cria uma planilha que você demoraria a tarde toda para fazer. Ela tira o trabalho robótico do humano. E como você vai liderar isso? A gente vai usar aqui a analogia do maestro. Então vamos lá, primeiro tópico. O maestro, ele não toca os instrumentos, certo? O maestro não precisa saber tocar um violino, piano, bateria ao mesmo tempo. O trabalho dele é guiar os músicos. Em 2026, alguns dos seus músicos serão softwares. O seu trabalho não é saber como esse software foi feito, mas sim dar a ele a partitura correta. Fazendo sentido para vocês? Olha só que interessante, né? Quando a gente traz essa analogia, a gente entende que a gente não precisa dominar tudo. Muitas vezes a gente tem isso na cabeça, né? Que a gente tem que saber fazer tudo. E isso complica a nossa vida na prática, porque a gente não consegue fazer tudo. E ponto final. Isso é uma verdade. E quando a gente pensa em equipe, a nossa equipe é exatamente para que as tarefas sejam compartilhadas, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então pensa nisso também com relação à IA,
Segundo ponto, a arte de dar instruções. Você já deve ter ouvido falar, né, sobre o prompt. O estagiário digital é super rápido e ele não cansa. Mas ele não tem contexto. Se você pedir, faça um e-mail de cobrança, ele vai fazer um e-mail duro e frio. O líder precisa dar o contexto. Um exemplo aqui. Estagiário, escreva um e-mail de cobrança para um cliente antigo que sempre pagou em dia. Seja muito educado e ofereça 3 opções de parcelamento. A qualidade da resposta da IA depende da qualidade do seu prompt, depende da qualidade da sua comunicação com essa ferramenta. Então, gente, não é à toa que a gente precisa estudar sobre prompts. Não acha que é só chegar ali e colocar uma pergunta qualquer e achar que vai vir uma resposta linda e maravilhosa que você ainda não tinha pensado. Não é assim que a IA funciona. Então, nós precisamos também estudar sobre o assunto. Nós precisamos nos aprofundar para poder usar a ferramenta da forma mais adequada possível para a nossa realidade. Senão perde sentido, tá? Vem um terceiro ponto aí, enquanto a gente está usando essa analogia do maestro. O fim do líder bombril. Lembra que a gente falou no episódio aí sobre o líder bombril? Se você não lembra, vasculhe aí nessa sua plataforma que você está me ouvindo, você vai achar aí o episódio Líder Bombril, que é aquele líder que faz tudo. 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 A IA é a cura para isso. Se você delega a criação de relatórios, a redação de textos e a análise de dados básicos para a IA, o que vai sobrar para você? Vai sobrar tempo para gerir pessoas, hein? Isso daí eu garanto, hein? Não é interessante? Então, a gente precisa pensar, se a IA é uma realidade e não vai mudar, né? Não adianta você falar assim, eu gostaria que a IA acabasse. Não vai acontecer. O que a gente pode fazer? E pensa o seguinte, muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, né? Quando a gente traz isso, isso devia acabar, ou eu nunca usei IA, para que isso? Você está num sistema de negação, sabe? Você não quer aceitar o novo. Você prefere ficar ali no teu quadrado, fazendo tudo como você sempre fazia. Você vai perder espaço de mercado. Porque hoje o que nós queremos é humanos que saibam conversar com a IA, que saibam pedir para a IA. Aí não tem aquela história que a IA vai acabar com todos os empregos, né? Então, não vai, porque alguém tem que perguntar para ela. Quem vai perguntar para ela somos nós humanos. Mas nós estamos nos desenvolvendo para saber fazer as perguntas certas. E aí? Quarto ponto aí, para a gente continuar usando a analogia do maestro. Humanizando o humano. Interessante, né? Humanizando o humano. Sobra que a máquina... Sobra o que a máquina nunca vai fazer. Sobra tempo para você tomar um café com aquele colaborador que está desmotivado. Sobra tempo para você pensar na estratégia do negócio. Sobra tempo para você ter empatia, negociar, olhar no olho. A IA não veio para substituir o líder. Ela veio para tirar o trabalho da máquina das suas costas, para que você possa finalmente ser 100% humano. Gente, faz sentido isso para vocês? Porque eu sei que muitas vezes a gente tem medo do que a gente não conhece. E qual que é a nossa tendência quando a gente tem algum medo, alguma resistência? É não querer aprender, é não querer falar sobre isso, é não querer estudar, é viver num mundo paralelo a essa mudança. A gente sabe como isso funciona, porque se você já trabalha algum tempo em alguma empresa, já teve alguma mudança que você viu pessoas estarem à margem daquela mudança. Pessoas que falam assim, eu não vou fazer desse jeito. Vai ser do meu jeito.
E elas vão ficando à margem, até o momento em que, como elas não querem colaborar com essa mudança, elas acabam sendo convidadas para se desligarem da empresa, para saírem da empresa. Então, só que a gente tem que entender, gente, que isso é uma tendência mundial, não é, sabe, algo específico de um segmento, do tamanho de empresa. É uma tendência, tá todo mundo, talvez tá todo mundo usando, né? Seja muito forte, mas as pessoas realmente estão vendo, sabe? Eu uso, então assim, e eu estou procurando usar da melhor forma possível, aprendendo exatamente esses prompts, porque senão ela não faz o menor sentido, tá? Não faz, você vai usar e você vai ver assim, tá vendo? Eu não falei que isso era uma besteira, mas por quê? Porque você já vem com uma resistência, você não quer aprender como essa tecnologia funciona, então usar de qualquer jeito não vai ser uma boa ideia. E vai reforçar esse seu comportamento de não querer entender melhor como funciona e como ela pode te ajudar, né, na tua profissão, na tua carreira, seja ela qual for. É importante, gente, a gente olhar para isso e entender, né, como a IA pode colaborar com a gente. Só que ficar nessa resistência, eu já ouvi alguns profissionais falando que nunca usaram. Como assim nunca usaram? Será que quando a pessoa fala assim, eu nunca usei, ela acha que isso é positivo para o mercado? Então vamos pensar sobre isso aqui, refletir. Vamos estudar sobre os prompts. Busque estudar sobre os prompts para você fazer teste. E aí sim você entender como ela pode te ajudar no teu trabalho. Porque se a gente não se colocar nesse lugar de aprendiz, a gente não avança, a gente não evolui. Se um líder se coloca nessa posição, olha como que o impacto dele é grande. Porque se ele vai para esse lugar de que a IA não é importante, aqui a gente nunca vai usar, a nossa empresa é muito pequena, não tem por que usar IA, o time dele vai entender que é assim que funciona. Não, IA é uma realidade muito distante da nossa. Isso é impossível de acontecer. E às vezes aquele colaborador que já aprendeu, que sabe, que está usando, às vezes por um negócio extra dele, algo que ele está fazendo ou ajudando alguém a fazer, ele se sente ali sufocado. Nossa, eu não vou nem poder falar de IA, né, que eu faço, porque vão me achar um extraterrestre aqui na empresa. Olha como é importante a gente começar a prestar atenção em como que a gente se comporta diante das mudanças. E isso não é uma mudança da nossa empresa, isso é uma mudança mundial. É mundial. Dizer que a gente não vai aprender, que a gente não quer, gente, é realmente ficar fora do mercado de trabalho. Então, conhecer, aprender é o nosso melhor caminho para a gente enquanto líder e para as pessoas que trabalham para a gente, sabe? Que trabalham com a gente, melhor dizendo. Então, vamos olhar para isso? Às vezes você tem lá um colaborador que está resistente a IA, e aí você vai precisar conversar com ele para entender por que esse medo, né? Porque ele não quer aprender IA. Tudo no seu tempo, com as conversas. Só que você também precisa se perguntar, porque às vezes você está nessa posição de que nunca usou, que não vai usar, que a empresa não precisa, tá? Então, olhar para isso é super importante. Olhar para dentro de você e, claro, ajudar a sua equipe a enxergar esse lugar de melhorar os processos, de ter tempo para tarefas muito mais importantes, porque a IA está fazendo um trabalho para você que você levava uma tarde inteira e ela faz em alguns minutos, sabe? E aí, né, porque às vezes a gente está nesse lugar, gente, que eu chamo de ocupado, né? Se sentir ocupado é quando a gente não para de fazer tarefas, é o dia inteiro sendo um tarefeiro. A IA nos convida a sermos melhor produtivos. Produzir realmente o que é importante dentro desse contexto que a gente vive. Só que a gente precisa ter tempo para pensar sobre isso. Quando a gente não tem tempo, a gente vive no automático, fazendo tudo de qualquer jeito. Então, é um convite, né, para a gente olhar para as muitas questões
que às vezes a gente não tem coragem de olhar. Vamos falar agora da nossa semente da semana, para a gente quebrar o gelo aí com a tecnologia. Nessa semana, escolha uma tarefa chata, repetitiva e burocrática que você não gosta de fazer. Pode ser escrever um e-mail padrão de recusa para candidatos ou resumir um texto longo. Abra uma ferramenta gratuita de IA e peça para ele fazer isso para você. Dê os detalhes e veja a mágica acontecer. Use o prompt certo. Por que plantar essa semente? Porque o medo só vai embora quando a gente experimenta. Quando você vir que uma tarefa de 30 minutos foi feita em 30 segundos, você vai entender o poder de ter esse estagiário trabalhando para você. Líderes, guardem essa frase. A inteligência artificial não vai substituir os líderes, mas os líderes que usam a inteligência artificial vão substituir os líderes que não usam. Abrace o seu estagiário digital e volte a focar nas pessoas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a carreira em mosaico e como as pausas e mudanças de rota são o novo normal. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. No podcast Você ouviu mais um episódio do nosso podcast sobre o líder maestro da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.